todos. Eu sou José Otávio, sou professor no Instituto Federal de São Paulo, aqui em nome da comissão organizadora do segundo Encontro Sul-Mineiro de História e Filosofia e Ensino de Ciências. Quero agradecer enormemente pela participação, pela presença, pelo interesse de todos vocês por estarem aqui interagindo, trocando tantas ideias, conhecendo os nossos trabalhos, nos reconhecendo enquanto uma comunidade. Tem sido muito rico o evento até aqui, eu tenho certeza de que continuará assim até amanhã no final da tarde. Hoje, antes de iniciar a nossa palestra do dia, eu gostaria de, em nome da comissão organizadora, prestar uma singela homenagem. Deixa eu trocar aqui. Prestar uma singela homenagem para o professor João Zanetic. Hoje pela manhã, nós fomos surpreendidos pela notícia que circulou nas redes de colegas, pesquisadores da área de ensino de física, da área de ensino de ciências, interessados por história e filosofia da ciência. Nós fomos surpreendidos pela notícia do falecimento do professor João Zanetic, que foi e é inspiração para o trabalho de muitos de nós, que foi e é uma referência que nós vamos continuar citando, principalmente entre aqueles que buscam a interface entre ciência e cultura, ciência e artes. Quem teve a oportunidade de passar por uma sala de aula, tendo o professor Zanetic à frente, certamente vivenciou uma física que era apresentada por um texto de teatro, vivenciou a física que dialoga com a poesia, que se apresenta por meio da poesia, vivenciou a física como uma parte da cultura humana. Essa defesa do professor Zanetic, eu espero que vários de nós nos sintamos impelidos a continuar levando em frente. É um ensino de ciências que nos deixa um grande legado, é um ensino de ciências que precisa ser levado à frente. Então, em nome da comissão organizadora do evento, a gente fazia questão de não deixar passar essa situação, essa eventualidade, justo ao longo dos dias do nosso evento. Queria registrar também desculpa, acho que nós temos muitos colegas novos na área, e talvez eu esteja falando para aqueles que já fazem parte dessa comunidade. O professor João Zanetic se tornou professor da USP na década de 1970, e antes disso ele foi um dos nossos iniciadores da pesquisa em ensino de física, da qual começou a se consolidar uma comunidade dirigindo pesquisas para o ensino de ciências. Ele esteve vinculado ao projeto de ensino de física, ele realizou o seu doutorado, que até alguns colegas brincavam com ele fez um doutorado EJA, né, já mais velho. Depois do doutorado ele passou a orientar no programa PIEC, que fez parte da formação de vários de nós, né, o programa Interunidades em Ensino de Ciências. Vários colegas foram formados pelo professor João Zanetic. Uma das características do PIEC, algo distintivo daquele programa, são os seminários que ocorrem nas tardes de terça-feira, no auditório Adma Jafé, lá no Instituto de Física da USP. Não sei dizer há quantos anos isso acontece, mas sei dizer que muitos de nós passaram por lá, tiveram essa oportunidade de vivenciar falas, palestras, seminários. E na fala do Evandro, eu trago aqui um relato que a gente partilha sem nunca ter comentado isso, né? O professor Zanetic era assíduo nesses seminários, estava sempre disposto a ouvir todos os apresentadores que passaram por lá, e ele sempre ia levantar a mão depois de uma fala, profundamente respeitoso, e quando ele começava a falar, o auditório para ouvir. Né? Então, a gente sabe que a cada colocação ele ia trazer uma contribuição importante, ele ia trazer uma contextualização política, histórica, cultural daquelas informações científicas, daquelas preocupações voltadas para o ensino de ciências. Então, o nosso profundo respeito. Uma das grandes defesas do professor Zanetic se dava em torno desses vínculos, do reconhecimento da física como um elemento da cultura. E ele costumava apelar, vários dos seus alunos buscavam na interface com as artes
estratégias, mecanismos, caminhos de abordagem, vínculos para essa aproximação de culturas que ele defendeu por tanto tempo. Então, assim como a gente faz ao reconhecer a trajetória de um grande artista, eu gostaria de pedir a ajuda de vocês para prestar uma homenagem para o professor Zanetti na forma de uma salva de palmas. Muito obrigado, gente. Agora, retomando o rumo da programação original do nosso evento, que sempre vai ter tom de homenagem, é com muita satisfação também que, em nome da comissão organizadora desse evento, eu recebo e apresento aqui o professor Nathan Lima, que vai nos brindar com a palestra de hoje. O professor Nathan é formado em Física e Física Médica, e ele fez um mestrado em Engenharia e Tecnologia de Materiais pela PUC do Rio Grande do Sul, depois o doutorado em Ensino de Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na qual hoje ele trabalha como professor, orientando pesquisas num programa de pós-graduação em Ensino de Física, também nos cursos de licenciatura. O professor Nathan teve uma passagem como professor visitante na Universidade de Copenhague. Sua linha de especialização está ligado à história da física quântica, tem orientado e publicado muitos trabalhos nessa linha. É dentro dessa temática a palestra que nós vamos ter o prazer de ouvir hoje. Eu quero enfatizar que, além de físico, o professor Nathan também é digital e ele tem uma participação muito ativa, tem uma presença muito ativa nas redes sociais, né? Influenciando dezenas de milhares de seguidores que se dispõem e que demonstram interesse por conhecer melhor a história da física quântica. Então, isso é algo que a gente precisa considerar, a capacidade que o professor Nathan tem demonstrado de alcançar um público que vai muito além da sala de aula. Hoje, agora há pouco no almoço, ele estava nos ensinando coisas ali para mim, professor André, o que é um reel, o que é um story, a gente ainda chega lá. E ele faz isso com a maior simplicidade do mundo, sem pedir nenhum like, sem pedir nenhuma curtida, sabendo que isso vem naturalmente na sequência. Eu queria destacar também da atividade recente do professor Nathan a publicação de 2 e-books de fácil acesso, que são, o primeiro deles, Como Estruturar uma Aula que Faça Sentido, um texto curto, uma leitura rápida e bastante impactante, que eu recomendo para a gente trabalhar nos cursos de licenciatura. E um segundo texto, disponível como e-book também, se chama A Ruptura Fundamental, no qual o professor Nathan se propõe a trazer questões introdutórias, apresentar uma história da física quântica que supere os maus usos do termo quântico que a gente vê por aí nas redes sociais. Isso é parte da luta que o professor Nathan tem encampado, e ele tem uma vasta produção sobre isso. Então, eu agradeço muito pela presença, por ter aceitado o convite da comissão, e o professor Nathan vai nos falar hoje a palestra intitulada Origens Místicas da Mecânica Quântica, a história que os livros não contam. Muito obrigado, Nathan. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Primeiro, eu quero agradecer à comissão organizadora pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês, poder falar um pouco das pesquisas, do que a gente estuda, mas também de conhecer pessoas que a gente lê nos artigos e, né, ouve as ideias circular e poder conversar pessoalmente, bem como reencontrar alguns amigos antigos. E falar, então, um pouquinho dentro do que a gente vem pesquisando, dentro do que a gente vem discutindo sobre a história da mecânica quântica, mas, rapidamente, eu gostaria de contextualizar de onde essa pesquisa vem. Por mais que tenha um interesse histórico também, mas tem um interesse de quem é educador, e, de certa forma, eu compartilho das preocupações do professor André Ferrer, dado a situação contemporânea em que nós nos encontramos,
sobre circulação da ciência e sobre circulação de ideias alternativas à ciência, como é que a gente pode olhar para a história da mecânica quântica e alguns maus usos que isso vem acontecendo? Então, muito rapidamente, né, eu sou da URGS, fiz meu doutorado lá, e dentro da URGS nós estamos no Instituto de Física, que comemora 65 anos. Então, ele é um caso particular, eu não sou professor da Faculdade de Educação, nós somos professores do Instituto, no Departamento de Física, e eu trabalho especificamente com a licenciatura em Física. Então, meu contexto de trabalho é a formação de professores e professoras de Física, e dentro desse contexto nós temos um programa que pertence ao Instituto, de pós-graduação em ensino de Física. Eu sempre digo, sem medo de errar, que nós temos o melhor doutorado de ensino de física acadêmico do Brasil. Um detalhe é que ele é o único doutorado em ensino de física do Brasil, mas ainda assim vale a brincadeira, né? Existem doutorados, né, em áreas de ensino de ciências e matemática, mas a gente é especificamente em ensino de física, né? E trabalha muito com o corpo que vem da licenciatura. Tá? Então, a minha fala ela vai tentar apontar para uma história, mas que é orientada, direcionada, principalmente pensando em formação de professores e essa interface com a educação básica. Nesse sentido, a gente fundou há 2 anos o grupo de pesquisa em História, Filosofia, Ensino de Física. Já havia outras pessoas na URGS que trabalhavam com essa perspectiva, mas a gente vem batalhando para institucionalizar esse grupo e tentar estabelecer parcerias concretas. A gente tem 2 professores, eu e o Leonardo, que somos da URGS. A gente tem professores do interior do Rio Grande do Sul, como a professora Cleci. Eu mantenho parceria com o professor Ricardo de Copenhague. A gente tem o professor Sérgio Duarte, do Cefet, onde eu trabalhei por um tempo antes de ir para a URGS. E as ideias que eu vou compartilhar, elas são ideias do grupo como um todo, então eu não vou saber citar, né, não quero ser injusto com ninguém, mas a gente tem hoje, né, 5 doutorandos e 2 alunos de mestrado. Todos os alunos trabalham em temas muito diferentes, nem todos trabalham com mecânica quântica, mas nós tentamos construir uma identidade para o nosso grupo, e eu quero comentar muito rapidamente isso, porque eu não vou entrar em aspectos teórico-metodológicos da pesquisa que eu vou apresentar, mas isso, de certa forma, é o pano de fundo, é a cosmovisão que nos orienta. A gente começou desde 2019 a trabalhar com o tema da pós-verdade, então nos interessa o tema do negacionismo científico e de visões alternativas, como o professor André comentou, e a gente não trabalha com Fleck, mas trabalha com alguém que bebeu de Fleck também, que é principalmente o Bruno Latour, mas nós nos encontramos dentro de um campo que se chama Science Studies, ou Estudos da Ciência, e que dialoga, o Latour propriamente, ele vai conversar com o programa forte da sociologia, mas vai se opor a alguns aspectos desse programa, e acaba sendo aí um ícone um tanto quanto peculiar. Dentro desse sentido, né, desse contexto, eu e o professor, que na época estava no Cefet, o Cristiano, e o professor Matheus da URGS também, no início da pandemia, a gente fez um trabalho em que a gente discute como que discursos sobre a Covid eram captados pela arena política e vice-versa. E o nosso paradigma de trabalho chama cosmopolítica, alguns autores, além do Latour, trabalham com esse termo. A ideia geral, e muito, né, de forma muito resumida, é pensar que fatores epistêmicos e políticos não podem ser dissociados. Aquilo que a gente produz de conhecimento afeta a ordem social, e a ordem social afeta a produção de conhecimento. E isso, então, tem sido o nosso mote para pensar diferentes episódios de história da ciência e para pensar a própria educação científica. Nesse sentido, né, a gente tem trabalhado do ponto de vista metodológico para fazer a pesquisa em história, trabalhando com essa perspectiva cosmopolítica. Então, é uma história que, em certa medida, tenta transitar pelo campo da política e da prática mais internalista. E nesse livro de história, né, Manual de História da Ciência, que saiu ano passado, a gente publicou um capítulo, né, justamente mostrando como que esses estudos da antropologia do laboratório ou da antropologia da ciência acaba também trazendo implicações para perspectivas históricas, né? Então, o próprio Bruno Latour, Isabel Stenger, têm narrativas históricas partindo dessa concepção epistêmico-política, e a gente, a partir daí, traça aspectos teóricos que vai aparecer ao longo da minha fala. E mais do que isso, né, faço um convite também, o programa publicou um livro sobre as pesquisas do programa, e os alunos, né, e eu publicamos justamente uma proposta agora de pedagogia cosmopolítica. Então, a gente está tentando organizar uma ideia que seja uma visão metafísica, epistemológica, algo que traga implicações metodológicas para a pesquisa histórica, mas que também subsidie a nossa prática pedagógica.
quais são os nossos compromissos enquanto docentes e qual é o nosso compromisso político e epistêmico ao falar de ciências, seja dentro da escola ou seja nas redes sociais. Tá? Então, isso, de alguma maneira, vai estar como pano de fundo nos nossos trabalhos. O que a gente está interessado? Então, formação de professores dentro do que a gente chama de cidadania cosmopolítica, poder se preparar para esse mundo digital e tomar decisões sobre isso. Permitir o ensino de física que tenha a aprendizagem conceitual e procedimental, que é o que a gente está mais acostumado. Então, parte do pressuposto que participar do debate público sobre questões importantes exige ter algum domínio sobre a linguagem científica. Então, se a gente quer permitir que pessoas que normalmente são marginalizadas do processo político participem da tomada de decisão, elas precisam ter algum entendimento conceitual e dominar essa linguagem para participar desses espaços. Mas, mais do que isso, né, tem uma formação que o pessoal vem batendo a tecla aqui, falando sobre ciências, né, entender como a ciência funciona, que a gente chama de uma dimensão metacognitiva, os aspectos epistêmicos e políticos. E aí, o que o professor André Ferrer comenta, né, a gente parte do pressuposto de que história da ciência é um caminho muito profícuo para tentar trazer isso tudo à tona. Por meio do estudo de um episódio histórico, eu posso olhar para tanto os aspectos internos ou conceituais da ciência, bem como para esses aspectos políticos, sociais, culturais, que acabam se atravessando. Então, é tentar fazer isso de uma forma integrada. E aí, dentro disso, né, o professor já introduziu, eu passei um tempo Copenhague, isso aqui é o Instituto Niels Bohr, onde tem o arquivo Niels Bohr, onde tem um grande acervo de história da mecânica quântica. E lá eu pude ficar algum tempo e tem uma disciplina que é ministrada lá, que é a História da Mecânica Quântica com fontes originais. Eu dei a sorte dela ser ministrada pelo Ricardo Caran e pelo Christian Ioas, que é o diretor do arquivo, bem no período que eu estava lá. E depois a gente reproduziu essa disciplina na pós-graduação da URGS, onde a gente basicamente passa desde Planck até chegar em artigos mais contemporâneos, como Bell, pelas fontes originais. Então, isso tudo, gente, assim, só para dar um panorama muito geral, é o que nos, né, motiva a falar sobre mecânica quântica. Que eu tinha esquecido, né? Eu e o Ricardo, a gente publicou um artigo sobre a parte bem internalista da mecânica quântica, olhando para aspectos formais, matemáticos. A gente produziu uma nova demonstração da equação de Schrödinger, tentando mexer em alguns aspectos matemáticos, né? Então, boa parte da pesquisa é bem internalista também, tá? Eu queria só ressaltar isso, mas isso nos dá subsídios para pensar essa interface com a cultura e a política também. Tá? Então, o tópico, né, que eu quero comentar com vocês é mecânica quântica. E partir desta visão social, política, dessas inter-relações, para falar de um tema que é extremamente abstrato. Mecânica quântica, os físicos dizem, é a teoria mais bem-sucedida ao explicar a estrutura da matéria e da radiação. A matemática é extremamente formal. E parece que é totalmente descolado de qualquer assunto político, social ou cultural. Quando a gente vai para a história da ciência, a gente não encontra isso, a gente encontra, de novo, todos esses entrelaçamentos que são possíveis. Por que é importante falar de mecânica quântica, né? Por que escolher mecânica quântica? Se a gente vai para o Instagram e bota hashtag lá quântica, o que a gente vai encontrar são posts, tá? Isso aqui é lá na pesquisa, ó, 185 mil publicações, que falam sobre a áurea das pessoas, que falam sobre pensamento positivo, que falam sobre cura, que falam sobre como, pelo poder do pensamento, as pessoas podem enriquecer, podem mudar a sua vida, podem se curar. E pode parecer algo ingênuo, né? Pode parecer algo inofensivo, mas é como o professor André comentou. Esse é um tipo de discurso que permeia a sociedade, em que, em momentos importantes, vai tensionar as decisões em escolhas sobre casos de problemas públicos. Por exemplo, nós temos, né, portarias do Ministério da Saúde que instituem as práticas integrativas e complementares, entre elas coloca o Reiki, e dentro da explicação do Reiki, vocês têm uma explicação totalmente fisicalista, falando de uma energia cósmica que é transformada numa energia vital pessoal, que é transferida do terapeuta para o paciente. E sem nenhuma problematização de que isso não é um assunto científico, de que tu não tem nenhuma corroboração para esse tipo de descrição. Então, a maneira como a gente entende a ciência, a maneira como a gente fala de física, como a gente aceita a relação com a sociedade, da física com aspectos da sociedade,
permeia o debate público e pode afetar, por exemplo, para onde vai os recursos dentro do SUS. Né? Tem algumas pesquisas que mostram, são rubricas bastante elevadas, dedicadas para as PICs, e isso muitas vezes é apoiado por discursos como esses que aparecem aqui. Então, falar de mecânica quântica também é uma forma da gente pensar em termos de uma vigilância epistemológica, de pensar o que a gente considera aceitável de ser investido ou não, e o que a gente quer, né, aplicar nos hospitais ou nas escolas, enfim, nos espaços que são públicos. Então, o tema que eu quero trazer é o tema propriamente do misticismo na mecânica quântica. O Oswaldo Pessoa Júnior, né, dentro de um livro que está publicado com o professor Olival Freire, chama isso de um fenômeno cultural do misticismo quântico. E aí eu quero olhar isso, mas por uma lente diferente. Eu quero tentar problematizar isso que existe aqui, por que isso está errado, isso aqui não está correto, isso não é mecânica quântica. Mas, por outro lado, reconhecendo que a maioria dos meus colegas físicos rechaçam isso de forma imediata, mas não sabem a história que está por trás disso. E tem uma história bastante complexa e não linear para a gente chegar aqui, que passa, inclusive, por muitos físicos adotarem algumas visões que são capturadas e transformadas nesses discursos. Tá? Então, o tema aqui para nós é por que isso está errado, mas mais do que isso, tá? Por que associam mecânica quântica e espiritualidade? Qual foi a história possível que permitiu que alguém capturasse a mecânica quântica e falasse de consciência, pensamento positivo, transformação da realidade, cura quântica e por aí vai. Para poder falar disso, a gente precisa entender o que é mecânica quântica. Né? Eu dei uma definição de livro didático. Né? É uma teoria que fala sobre a estrutura da matéria. Historicamente, ela é a teoria que fala de coisas muito pequenas, ou de massa muito pequena, mas que tem implicações para essa realidade macroscópica. Né? Hoje, o Alexandre Bagdonas falava sobre a questão da fusão nuclear. Só tem fusão no Sol porque acontece um processo quântico que é chamado de tunelamento quântico. Né? Então, muitas coisas macroscópicas são possíveis por conta de processos quânticos. Né? Então, também não está correto dizer que a quântica é só do mundo micro. E o primeiro ponto que a gente precisa entender é por que a quântica é tão disruptiva do ponto de vista filosófico. Por que ela é tão polêmica, por que ela é tão inovadora em certos aspectos, e é justamente isso que viabiliza a captura por esses discursos místicos. Essa discussão não aparece nos livros didáticos. Só para eu ter uma noção, quem aqui é físico de formação? Para quem é físico de formação, né, a gente estuda os mesmos manuais, você não tem essa discussão sobre as implicações filosóficas que a teoria traz. Você aprende a fazer as contas. Você sabe resolver o que o Kuhn chama de exemplares. Tá, mas o que tem aqui de quebra paradigmática o livro não conta. Tá, então, muito rapidamente, só para dar o pano de fundo dessa história, se a gente olhar para o que a gente pode chamar de física clássica, que são as três grandes teorias, mecânica clássica, teoria eletromagnética e termodinâmica, ela tem 4 pilares filosóficos. Tá? Todas essas teorias compartilham de uma cosmovisão subjacente, que é, primeiro, são teorias causais. Se um corpo está em movimento retilíneo uniforme, não precisa ter nenhuma força sobre ele. Essa velocidade é constante. Se a velocidade muda, houve aceleração, tem que ter uma causa. Alguém interagiu com o sistema, uma força foi aplicada. Então, mudanças no sistema são explicadas por causas. As nossas teorias são causais. Eu quero dizer quais são as causas das mudanças dos sistemas. Se eu sei as causas, eu posso escrever equações, que eu sei a condição inicial, eu escrevo essa equação e resolvo ela, e sei como é que o sistema está no futuro. São equações diferenciais no tempo, são equações que têm derivadas no tempo. Eu conheço as condições iniciais e prevejo o futuro do sistema, ou falo do passado dele. Isso significa que essas teorias são deterministas. Tá? A gente busca ser capaz de prever coisas. Se eu conheço as causas, conheço a situação presente, eu prevejo o futuro. Além disso, uma coisa que é meio óbvia, elas são realistas. Mas a gente precisa definir um pouquinho melhor o que é ser algo realista. Se eu digo que tem uma garrafa d'água ali em cima daquela mesa, eu imagino que exista um ente ao qual eu possa atribuir uma série de características. A posição da garrafa d'água, a massa, se ela estiver girando um momento angular ou um momento linear. E eu posso atribuir essa lista de fatores àquela garrafa d'água. Se essa garrafa se move e vai para o outro ponto do espaço, eu imagino que essa lista de atributos está acompanhando essa garrafa e segue com ela com todas as propriedades. E essas propriedades são da garrafa, não são minhas.
Não é a escolha que eu faço do experimento, do arranjo, do equipamento que define essa lista de atributos. São são propriedades intrínsecas que pertencem à garrafa. E quando eu estou ressaltando isso, né, pertencem à garrafa, acompanham ela, são localizadas no espaço. Um ente que existe em algum lugar. Então, as nossas teorias têm uma última propriedade, que são teorias locais. E com o advento da teoria da relatividade, isso também serve para as interações. Eu não posso afetar quem está lá no fundo da sala imediatamente. Tem um tempo. Essa minha interação vai viajar pelo menos, né, no máximo, com a velocidade da luz e não instantaneamente. Então, qualquer teoria clássica, até 1925, vai ser realista, vai ser determinista, vai ser realista e vai ser local. Tá? Isso não foge disso. Isso é o que todos nós... É intuitivo, quase. Hoje é intuitivo. Isso, entretanto, se a gente for reparar, é em alguma medida o caminho da filosofia ocidental. Se a gente pensa os grandes pensadores que a gente olha, né, da filosofia europeia, como Descartes, Bacon, Laplace, Kant, vão estar justamente defendendo essa ideia, buscar as causas dos movimentos, explicar, ser capaz de descrever o ente em si. Né? Então, o método cartesiano, eu nego a subjetividade, vou esmiuçar e vou quebrar aquele problema em partes cada vez menores e descrever o sistema. Kant vai fazer essa separação entre o ego transcendental e o objeto em si. Então, existe algo lá, fora de mim, com suas características intrínsecas, as quais eu, sujeito, vou e me encontro no fenômeno, né? Mas eu consigo separar, abstrair essas duas partes. Então, tudo isso é o caminho que a própria filosofia faz também, e vai dialogando com a ciência e construindo esses 4 pilares que eu comentei. Por que mecânica quântica é tão polêmica, tão estranha, tão contraintuitiva? Porque, basicamente, ela é uma teoria não causal, primeiro ponto. Né? Física clássica é causal, mecânica quântica é não causal. Eu comentei isso ontem na pergunta para a Anabel. A primeira pessoa que eu vi diretamente falar isso é o próprio Bohr. Não no artigo, mas no discurso do Nobel, ele reconhece. Se eu pego o meu modelo atômico aqui de Bohr, bem clássico lá, que a gente aprende na escola, se eu tenho um elétron que está numa camada mais superior, mais distante, e ele pode ir para uma camada interna, e tem mais de uma camada possível, eu não tenho como dizer para qual camada ele vai. Ele pode ir para uma ou para outra. E às vezes ele vai para uma, às vezes ele vai para outra. Não existe causa que determine para onde ele vai. No modelo atômico de Bohr, olha só, a gente faz isso na escola. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dizer qual é o estado inicial, eu digo o estado final, e aí eu digo qual é a radiação que saiu. Eu preciso conhecer o estado final para dizer a radiação que é emitida. O caminho clássico é o contrário. Dado o caminho inicial, eu teria que ser capaz de prever a emissão da radiação e dizer o estado final. No átomo de Bohr, a gente não faz isso lá na escola, na 8ª série. É uma inversão filosófica gigantesca. Eu tenho que dizer qual é o estado final para poder saber qual foi a radiação emitida. Então, ela é uma teoria não causal desde 1913, pelo menos. Ela é também indeterminista. Eu posso calcular a probabilidade do elétron ir para uma camada, mas não para onde ele vai. E isso é assim em todos os outros fenômenos. Eu posso dizer a probabilidade do elétron ir para um lugar, e não para onde ele vai de fato. Então, existe uma equação que determina como a probabilidade evolui no tempo. A probabilidade segue uma equação determinista. Mas, ainda assim, o resultado experimental não é determinado. Ele é probabilístico. Então, esse é o segundo pilar que é quebrado. Terceiro pilar, ela é não realista. Para a mecânica quântica, aquela garrafa, pensando que a garrafa é um elétron, a lista de atributos não existe com a garrafa e não segue com ela pelo percurso. Ela não tem todos os atributos ao mesmo tempo enquanto eu não meço. Se eu tenho posição muito bem definida, a propriedade momentum linear não está definida. Não existe essa lista onde tem um momento lá. No momento que eu meço, passa a ter essa propriedade. Então, eu não posso dizer que as variáveis estão todas definidas simultaneamente e que eu só não conheço elas. Elas, de fato, não existem. Tá? Tudo que eu estou falando, gente, é a interpretação ortodoxa da mecânica quântica. Tá? Tem interpretações alternativas a isso. Estou dando a visão que seria hegemônica. E, por fim, ela é uma teoria não local. Né? Uma das coisas que todo mundo já deve ter ouvido falar, o colapso da função de onda. A gente descreve o sistema não como uma partícula se movendo, mas como uma onda. E quando é feita uma medida, ela colapsa instantaneamente. Não interessa quão longe, quão grande essa onda seja. E esse efeito é, portanto, não local, porque ele é instantâneo. Tá? Isso tem implicações importantes para a teoria. Então, se todas as teorias clássicas são causais, deterministas, realistas e locais, a mecânica quântica adota uma filosofia totalmente contrária.
E aí você pega 4, 5 séculos de filosofia e diz, agora a teoria mais bem-sucedida a explicar a estrutura da matéria e da radiação não adota essa mesma cosmovisão que todo o resto adotava. Isso é muito forte. Tá? Isso é muito forte. Eu trouxe só rapidamente, né, um experimento famoso, que é o de dupla fenda. Você joga elétrons, você detecta cada elétron individualmente. Tá? Então, ele é uma partícula indivisível, porque ele sempre é encontrado sem se quebrar. Mas quando você joga muitos elétrons, ele forma um padrão de onda, tá? Um padrão de interferência. Então, você só consegue explicar, né, da forma ortodoxa, dessa maneira que eu comentei. Você associa uma onda, você estuda a onda se movendo, e depois o colapso dessa função. Então, você não tem o elétron propriamente se movendo com as suas propriedades, você tem uma onda que é não local, que colapsa, portanto, não é real também, porque não tem todos os atributos se movendo, e tudo que eu posso calcular é a probabilidade do elétron estar numa dessas regiões. Então, é indeterminista também. E eu não consigo dar uma causa. Por que o elétron uma hora vem para cá, outra hora vem para lá, outra hora vem para lá? Então, um experimento muito simples já mostra uma explicação não causal, indeterminista, não realista e não local. Tudo bem? Tudo isso, gente, só para dizer, imaginem o seguinte, né? Início do século XX, os físicos se deparam com esses experimentos, se deparam com essas teorias e percebem que a física, como a gente estava entendendo, a realidade, não tem explicação na filosofia ocidental. Tudo que a gente desenvolveu de filosofia não ajuda a entender esse fenômeno. E aí você precisa buscar outras filosofias, outras cosmovisões que dê conta de explicar essas características. É nesse momento que os físicos vão olhar para filosofias orientais, por exemplo, ou para filosofias místicas, e tentam encontrar algum diálogo entre essas coisas. A pergunta é, né, então, foi fácil aceitar isso? Será que todo mundo concordou? Será que todo mundo engoliu abandonar 4, 5 séculos de filosofia? Einstein foi contra isso, né? O mais famoso para não falar, Deus não joga dados. Mas o de Broglie não engoliu isso. O próprio Schrödinger, que é o pai ali da equação, não engoliu isso também. Essa é uma visão hegemônica que surgiu de um grupo como Bohr, Heisenberg, Pauli, que é depois reconhecido como a escola de Copenhague. Tá? Mas muita gente que fundou a mecânica quântica não concorda com essa interpretação ortodoxa. Mário Bunge, filósofo argentino, né, odiado por muitos, amado por outros, né, vai dizer não faz sentido, né, a gente abandonar 4 séculos de filosofia. Não faz. Isso é um absurdo, a gente tem que voltar e achar uma outra mecânica quântica. Ele é um defensor dessa visão. Mas o que a gente pode se perguntar é, será que os experimentos e avanços teóricos empurraram os cientistas a aceitar essa visão? Será que era a única opção? Se eu voltar lá para 1920, teria alguma possibilidade alternativa? Será que a gente poderia ter interpretado os fatos de outra forma? Algumas pessoas vão interpretar, isso aqui acontece justamente num livro que foi publicado pelo Michael Matthews, sobre, né, um handbook de história em filosofia da ciência. Tem um capítulo sobre pós-modernismo, em que justamente esse caso é estudado. E nesse artigo, os autores defendem que a mecânica quântica teve essa quebra paradigmática porque era a única possibilidade. Então, eu posso fazer uma leitura de história da ciência e dizer assim, fez tal experimento, a física clássica não funcionou, depois fez esse, e vou contando racionalmente como se a única opção fosse ser indeterminista, não local, não realista, não causal. Mas é muito mais complexo do que isso. Quando a gente vai para as fontes históricas primárias, quando a gente vai para as cartas, quando a gente vai para os diários, a gente vê que é uma leitura guiada dos dados. Né? Existe uma convolução entre aquilo que está acontecendo, e que é bizarro mesmo, experimentalmente, e as visões que esse cientista carrega e vai interpretar. Nesse capítulo, os autores justamente atacam o que é conhecido como as 4 teses de Forman. O Forman vai justamente discutir como que na Alemanha do início do século XX havia um certo caldo cultural que se opunha à filosofia ocidental. Havia um certo sentimento de decadência do Ocidente, a modernidade fracassou, a guerra, a morte, a pobreza seguem se alastrando, então a gente não deu certo enquanto projeto de sociedade. Vamos olhar para outras culturas, vamos olhar para o que o Oriente fala sobre a realidade, talvez isso nos ensine alguma coisa. Isso era um movimento concreto que acontecia e que influenciou a filosofia, a cultura, a psicologia, e que de alguma maneira pode ter chegado nos físicos. A Anabel ontem falou justamente sobre a importância do Harold Hofding para o Bohr. Né? E isso era justamente dentro desse contexto de quebrar com a visão kantiana
de um sujeito, de um ego transcendental e das coisas em si. Essa separação entre o sujeito e o objeto, que Descartes vai falar, que Kant vai falar, é encontrado por muitos como a raiz dos problemas da modernidade. E aí começa a se ventilar ideias alternativas. Eu quero mostrar agora justamente 3 casos. Tá? Então, tudo isso era o pano de fundo. Quanto tempo só eu já... Tá. Então, eu quero mostrar 3 casos que são emblemáticos. Tá? Isso aqui eu queria ter como pano de fundo. Quântica, ela é disruptiva do ponto de vista filosófico. A interpretação ortodoxa quebra com toda a filosofia clássica. E você não encontra na filosofia clássica elementos que te deem o chão para discutir essa teoria. Tá? Então, imaginem essa situação. E aí vamos olhar para um caso do início da mecânica quântica, a primeira revolução. Depois vamos olhar para um caso da segunda revolução, que é já quando se tenta opor a visão de Copenhague, fazer interpretações alternativas, como a interpretação de variáveis ocultas. Vamos olhar para isso. E um terceiro caso que é recente, de um físico contemporâneo, talvez um dos maiores físicos teóricos, que também vai dialogar com o misticismo. Tá? Então é um diálogo persistente ao longo das décadas e da história da teoria. O primeiro caso, a Annabel entrou um pouco nessas discussões ontem, seria muito legal se ela pudesse estar aqui, é o próprio caso do Niels Bohr. Tá? O Bohr, em 1913, propõe essa ideia do modelo atômico que quebra com a causalidade, mas ele foi mais importante do que isso. Tá? Bohr é um personagem central, porque quando ele volta para Copenhague, ele assume e funda o que na época foi chamado de Instituto de Física Teórica, que hoje é o Instituto Niels Bohr, e ele passa a ter uma influência político-científica gigantesca, e verba para trazer as pessoas para Copenhague. E aí você tem pessoas como Pauli, Dirac, Heisenberg, indo e transitando e gerando ideias e produzindo conhecimento. E ao redor de Bohr se funda a primeira interpretação da mecânica quântica, que é a interpretação da complementariedade. Em 1927, o Heisenberg propõe o princípio da incerteza, que é um dos pilares da teoria, mas ainda tem muitas pontas soltas, e o Bohr tenta passar isso a limpo. Ele pensa, não, tem que ter uma cosmovisão que organize a teoria. E ele, em 28, publica um artigo na Nature em que aparece o princípio da complementaridade. Os historiadores, né, o Bohr nunca concordou com isso, tá? Mas os historiadores quebram em 3 princípios de complementariedade. Tem 3 noções que são divididas como essa noção principal. O primeiro... perdão, só que rapidamente, né, eu falei, mas não mostrei. Né? Então, ele era filho do Christian Bohr, que era amigo do Harald Hofding, né, a Annabel comentou isso ontem. Ele era um filósofo neocantiano que problematizava essa separação entre sujeito e objeto. E isso, gente, influencia, né, a psicologia, e aí aparece em campos como a fenomenologia e a gestáltica. No artigo do Heisenberg, ele chega a usar o termo gestáltica para falar de experimentos de mecânica quântica. Tá? Então, o Bohr está dentro desse contexto filosófico que eu estou comentando. Não era uma coisa que era desconhecida para ele. Não é uma leitura nossa. Ele, de fato, tinha conhecimento desses problemas filosóficos. E aí a gente tem, né, para o Bohr, o modelo atômico, quebra com a causalidade. Mas o que eu queria comentar a gente publicou um livro com os textos, existe uma coleção chamada Textos de Apoio ao Professor de Física, e a gente traduziu os discursos do Nobel de Mecânica Quântica para lá. Então vocês encontram lá o discurso do Bohr, e ali ele fala sobre o problema da causalidade. Tá? Isso não está no artigo original, mas no discurso do Nobel isso aparece. Tá? E aí o ponto é, mais importante ainda do que a própria causalidade, o Bohr vai falar sobre como a gente pode interpretar a mecânica quântica. Né? O que tem de pilar filosófico? O primeiro é o que a gente chama de dualidade onda-partícula. O elétron se comporta, né, ele tem uma descrição de partícula ou de onda, depende do arranjo experimental. E aí vocês veem que começa a ficar estranha a coisa, porque a propriedade doente depende do arranjo que eu decido. Então, não é mais uma propriedade do ente em si, mas do contexto daquele ente está situado. E eu posso decidir sobre isso. Então, aonde que está o ente, onde que está aquilo que é o sujeito? Né? Porque se a minha escolha afeta a propriedade da coisa, é quase como se a gente pudesse compor um sistema único. Então, se opõe a essa noção de separatividade sujeito-objeto. Segundo ponto é o princípio da incerteza. Eu posso escolher, ou eu meço posição e momento linear não está definido, ou eu meço momentum muito bem e posição não está definido. Então, as propriedades não existem todas simultaneamente e são intrínsecas ao objeto. É uma lista que eu escolho e que muda conforme as medidas que são feitas. De novo, o sujeito parece ter um papel muito importante nisso daí. Eu confundo o sujeito com o objeto. E, por fim,
Tem dois processos que o sistema quântico evolui no tempo. Um é a função de onda, que é aquilo que eu comentei. A probabilidade evolui de forma determinista, mas a medida é totalmente indeterminada. Então, tem dois sistemas de evolução temporal. E aí, de novo, é o sujeito que decide. No momento que eu faço a escolha da medida, eu mudo a forma como o sistema evolui no tempo. Então, o sujeito tem um papel fundamental na descrição da teoria. Eu não estou mais descrevendo os objetos em si, mas a minha relação com os objetos. Então, é como se eu abandonasse a noção cartesiana de tirar o sujeito da descrição e ele passa a ser um ator da própria descrição da realidade. E o Bohr está consciente disso. Tanto está consciente que ele vai buscar lastros filosóficos para subsidiar isso. Tá, em que filosofia, né? Onde que eu encontro noções de complementariedade e onde que eu posso encontrar uma filosofia que abdique da relação sujeito e objeto? Quem não conhece, esse aqui é o brasão do Niels Bohr. Na Europa, em alguns lugares, né, as pessoas constroem os seus brasões. E o símbolo, o brasão do Bohr, que ele mesmo mandou fazer, é um símbolo do Yin Yang, do taoísmo. E está escrito em latim, os opostos se complementam. E ao redor aqui tem, não dá para ver muito bem, tá? Mas tem elefantes brancos ao redor. Para quem conhece um pouquinho assim da mitologia budista, hinduísta, o elefante é uma metáfora para a mente. E o elefante branco é a mente pacificada, iluminada, é isso aqui. Então tem vários elementos de uma filosofia orientalista. O que o Bohr pensa? Ele entende que existe um princípio filosófico fundamental que é a complementariedade. Nós, seres humanos, produzimos explicações parciais da realidade. E é isso que eu tenho acesso. Então, eu sempre preciso de quadros complementares. A mecânica quântica ela só corrobora esse princípio filosófico. A complementariedade é mais fundamental que a própria quântica. Ela é só um exemplo da complementariedade. E, ao fazer isso, eu posso usar a complementariedade para vários outros campos do conhecimento. Eu posso falar de complementariedade na biologia. Daí ele fala sobre anatomia e fisiologia. Eu posso falar de antropologia, complementariedade entre diferentes culturas. E aí o Bohr começa a usar conceitos de quântica para falar de biologia, para falar de antropologia, para falar de sociedade. Que é tudo que os divulgadores científicos dizem que a gente não pode fazer, não deve misturar, mas o Bohr fazia. E aqui, a Anabel comentou ontem, existe a coletânea, Collected Works of Niels Bohr, o volume 10, tá, um livro inteiro, gigantesco, se chama Complementaridade Além da Física. Tá, onde ele pega a complementariedade e começa a usar para um monte de coisa. Tá, então ele era convidado para dar discursos. Né, então o pessoal da biologia convidava ele ia lá e falava de complementariedade e usava exemplos da biologia. Ele começa a usar conceitos que são da quântica, mas que ele entende como um princípio fundamental em várias áreas do conhecimento em que a quântica não se aplica diretamente. Isso é uma das origens das confusões que aconteceram posteriormente. Tá? Nessa mesma época, só para dar exemplos, o Pauli defende explicitamente que a mecânica quântica se aproxima do budismo. Depois eu vou dizer onde vocês encontram essa referência. Existe um problema na mecânica quântica chamado problema da medida, que é justamente o colapso da função de onda. Como que você explica como é que a função de onda que está lá infinitamente espalhada se posiciona num local? É difícil explicar isso. Uma hipótese que surgiu na época é que a consciência deveria ser responsável por isso. É só quando um sujeito consciente observa o experimento, tem os dados da medida, é que a função de onda colapsa. E aí, por exemplo, existe uma interpretação não muito conhecida, que é de London e Bauer, anos 30, que eles trazem a discussão da consciência a partir de Kant e defendem que a mecânica quântica traz a consciência como elemento da teoria. Então, isso foi uma discussão real, gente. A discussão se a consciência está na mecânica quântica ou não aconteceu de fato. Não foi uma coisa que as pessoas inventaram do nada. Tá? Se vocês lerem esse livro aqui, ele é bem acessível de se comprar, A Parte e o Todo, do Heisenberg, são vários manuscritos, tá? São anotações do Heisenberg, e um dos textos é justamente um debate entre o Dirac e o Pauli, em um lobby de hotel, depois de um congresso como esse, e o Heisenberg assistindo os dois se degladiar. Dirac era um materialista ferrenho, era comunista, passava suas férias na União Soviética, e o Pauli era o louco do misticismo, assim, achava que tudo era místico. E aí é um debate muito interessante, porque se mostra justamente esse confronto de ideias, bem no início da teoria, né, ninguém entendendo o que os dados queriam dizer, o que as equações querem dizer, mas o Pauli defende claramente uma aproximação com a filosofia oriental. Tudo bem? Esse é o primeiro episódio, tá, que eu queria mostrar.
então, anos 20, né, 20 e 30, final da década de 20, período em que a teoria está muito confusa, está sendo passada a limpo, vai lá e busca recursos na filosofia oriental. Daí a gente pode dizer, tá bom, se eu for olhar lá para Thomas Kuhn, é um período de crise, é um período de revolução, nessa hora os cientistas aceitam ideias extravagantes. Vamos passar para 2 décadas depois, em que a teoria já está passada a limpo, já estamos em contexto de desenvolvimento de bomba atômica, já está fazendo tecnologias com essa teoria. E aí a gente vai para um outro personagem fundamental, que se chama David Bohm. O professor Olival Freire é o maior especialista no mundo sobre David Bohm, escreveu uma biografia sobre David Bohm, sobre os dissidentes quânticos, em que o Bohm também, né, pertence a essa comunidade. E o Bohm, só para dar o contexto, ele foi aluno do Oppenheimer, que é o cara lá do projeto Manhattan. O próprio Oppenheimer, a gente poderia botar aqui, era um estudioso de hinduísmo. No filme aparece uma frase do Bhagavad Gita, que é justamente, né, eu me tornei a morte, o destruidor do mundo. De fato, ele era um estudioso do Bhagavad Gita e tem essa influência espiritualista assim, nos trabalhos dele. Mas o Bohm, um fato interessante que eu não vou abordar, ele foi um assíduo frequentador durante um período, assim como Oppenheimer, das reuniões do Partido Comunista. E aí você vê que ele desenvolve uma interpretação de variáveis ocultas, que é uma teoria que se propõe ser determinista e causal, determinando aspectos da filosofia clássica. Então, em alguma medida, a gente pode imaginar que a filosofia materialista inspirou uma oposição ao idealismo que a escola de Copenhague parecia defender. Pode ser uma das possíveis motivações do Bohm para pensar nessa teoria que ele desenvolve, que é a teoria de variáveis ocultas. Então, aqui a gente poderia fazer uma pausa para falar interface física-cultura, né, física e política. E isso realmente você encontra, né, nos textos do Bohm, você pode reconhecer essa preocupação em desenvolver uma teoria materialista com aspectos muito clássicos, né, da realidade. Mas não é disso que eu vou falar, tem outro episódio mais interessante para o que a gente quer conversar. Ele foge para o Brasil, perseguido pelo marcatismo. O Einstein escreve uma carta para o Getúlio Vargas. O Einstein era colega dele em Princeton. E escreve uma carta para ele ser recebido. Então ele vem e vai para a USP. Né? E durante a USP, inclusive, é que ele já estava na USP quando publica o artigo de variáveis ocultas. E depois alguns artigos bem importantes são no período que ele está em São Paulo também. Depois disso, ele vai para o Reino Unido e para Israel. Tá? E aí ele abandona a teoria de variáveis ocultas por um tempo e passa a trabalhar num outro projeto, que é a teoria da ordem implicada. E aí ele começa a tentar desenvolver relações da mecânica quântica com várias escalas de grandeza, e aí que ele começa a dialogar também com filosofias orientais. Para dar um exemplo, ele passou a ser um amigo e debatedor do próprio Dalai Lama. Teve uma época que o Dalai Lama, todos os anos, convidava alguém para visitar ele, em Dharamsala, na Índia, e debater ciência. Ele queria aprender sobre ciência, então às vezes levava um biólogo importante, levou Maturana para lá, e Varela ia para lá, e aí eles discutiam e o Dalai Lama aprendia sobre física e sobre ciência em geral. O Bohm foi uma dessas figuras que passou a dialogar diretamente com o Dalai Lama e a dar aula de mecânica quântica para o Dalai Lama. Mas mais legal do que isso, né, mais interessante, existe esse outro personagem que não é tão famoso, que se chama Krishnamurti. O Krishnamurti, ele foi uma pessoa desde pequeno escolhida para ser um grande líder de uma ordem, né, filosófica, que é a Sociedade Teosófica, que foi proposta, né, por uma mística russa chamada Madame Blavatsky, e ele é meio que um rebelde, acaba quebrando com essa ordem também e acaba seguindo uma carreira individual, mas falando sobre questões de consciência, evolução espiritual e meditação. O Bohm passa a conversar com Krishnamurti, encontra ele também no Reino Unido, e a partir daí eles passam a traçar paralelos entre questões da consciência e a mecânica quântica. Então vocês podem encontrar, por exemplo, esse livro aqui, Os Limites do Pensamento, discussões entre Krishnamurti e David Bohm. Só para dar um exemplo, no início do livro, qual é o paralelo que eles fazem? Quando eu vou fazer uma medida, eu não consigo dizer o que é do elétron, o que é do aparelho. Né? Eu vou lá e meço o trajeto do elétron, mas é porque aquele experimento dava para falar de trajeto. Então, o que é característica do objeto também é uma característica do sujeito. E para quem medita, quando tu está meditando, os pensamentos estão passando na tua frente. Então, tem uma hora que tu te descola e tu vê os pensamentos. Então, é como se o pensamento é o objeto da tua consciência. Mas o pensamento é tu mesmo também, ele está dentro de ti. Né? Então, eles fazem esse paralelo com o problema da medida na mecânica quântica. Eu estou medindo o elétron, mas as
características do elétron também sou eu que escolho. Então, o que é o objeto, o que é o sujeito? Então, é esse tipo de diálogo que eles passam a traçar, que vai ter implicações depois, né, para toda essa parte de misticismo quântico. Uma pessoa muito criticada, tá? Eu quero mostrar só para mais ou menos da mesma época, é o Fritjof Capra, né, que escreve o Tal da Física. Ele fica famoso com esse livro. Eu acho que o Capra ele é criticado injustamente, porque ele não fez... Se eu fosse fazer uma crítica ao Capra, é porque ele não é uma pessoa criativa. Tudo que ele coloca aqui, na verdade, é o que o próprio Bohr, Pauli, Wigner, os outros já falavam. Ele só fez o trabalho de reunir, organizar e deixar escancarado aquilo que era discutido na periferia da ciência. Tá? Mas quem quiser encontrar citações de obras primárias, vocês vão encontrar muitas referências, justamente de paralelos, tá? Entre budismo, hinduísmo, taoísmo e física, que os próprios percursores fizeram. Então, vocês podem encontrar aqui um material riquíssimo, tá? Para quem quiser encontrar, de fontes que evidenciam esse diálogo com a espiritualidade, com filosofias orientais. E aí eu quero ir para um último episódio. Tá? Então, a gente viu Bohr, em 28, David Bohm, década de 50, 60, 70, mas eu quero falar de um físico contemporâneo que se chama Carlo Rovelli. O Rovelli é um físico italiano e ele é autor de uma interpretação de mecânica quântica contemporânea, chamada mecânica quântica relacional. Então, ele vai justamente discutir o problema da ontologia na mecânica quântica, o que é real e não é, e ele passa a definir que real é real para um determinado referencial. Assim como na teoria da relatividade, o tempo e o espaço têm que ser descritos em relação a um referencial específico, o Carlo Rovelli vai dizer a propriedade ser real é também uma propriedade do referencial. Então, se eu troco de referencial, algo que é real pode deixar de ser e vice-versa. E ele tem, além dos artigos teóricos, só fazendo um parêntese, né, conversando com o pessoal que pesquisa em quântica, essa é uma das grandes teorias do momento, uma das grandes interpretações. O pessoal tenta encontrar implicações experimentais que diferenciem possíveis aplicações da teoria do Rovelli em relação à teoria hegemônica. Tá? Então, realmente é uma teoria interna, é uma teoria, né, da física propriamente. Mas o Carlo Rovelli tem um trabalho profundo de divulgação científica. Ele realmente se dedica a passar essas ideias e discutir com a população em geral. E aí a gente encontra esse livro que eu recomendo demais, que se chama O Abismo Vertiginoso. No livro O Abismo Vertiginoso, o Carlo Rovelli explica o que é a interpretação ortodoxa, mostra quais são os problemas dela e depois, no final, apresenta a sua visão alternativa, né, da sua mecânica relacional. Por que esse livro é interessante? Tá? Isso que eu vou mostrar é o que está dentro desse livro aqui. Num dos capítulos desse livro, ele vai dizer que a filosofia dele se inspira ou dialoga com a filosofia desse autor aqui, Nagarjuna, de 150 a 250, né, mais ou menos, o período que ele viveu depois de Cristo. Tá? Então, é um físico contemporâneo trazendo teorias vigentes, em disputa, e que cita um filósofo lá do século II depois de Cristo. Quem que é Nagarjuna? Tá? Eu trouxe uma imagem aqui. Nagarjuna é um filósofo indiano, budista, que foi abade de um importante centro, um importante monastério na Índia. E a história do Nagarjuna é o seguinte, tem um campo do budismo, que é o campo que fala sobre a realidade. Então, são os textos sobre a sabedoria. Esses textos foram, né, conta a lenda, escondidos num reino de deuses, que são os Nagas, que são essas cobras aqui. E eles estavam escondidos e ninguém nunca teve acesso a esses sutras, a esses ensinamentos. O Nagarjuna, em uma viagem espiritual, conseguiu descer ao reino dos Nagas e recuperar o texto de Prajna Paramita, que é o texto da sabedoria do budismo. E o texto, então, principal dessa escola, que vai discutir a realidade, né, é o texto de Nagarjuna, que ele teria resgatado desse reino espiritual. E aí a imagem dele, né, por isso que o nome dele é Nagarjuna, também, se não me engano, Arjuna é o filho, né, então, filho de Nagas, né, então ele é representado sem serpentes, né, ao redor dele, que teriam permitido ele acessar esses ensinamentos. Tá? Mas o que o Nagarjuna fala? O Nagarjuna ele é responsável, talvez já tenha ouvido falar, pelo que a gente chama de filosofia do meio. Né? A ideia, e aí a filosofia do meio tem várias dimensões que a gente pode explorar, mas do ponto de vista ontológico, a filosofia do meio fala assim, as coisas existem. Eu olho para essa sala e eu digo aqui, tem uma sala. Então, eu olho e a primeira coisa que eu penso é, existe esta sala, esse auditório.
O segundo ponto da evolução do pensamento para a filosofia do meio é dizer as coisas não existem. Então eu olho assim, existe essa sala. Mas se eu for pensar bem, não existe o auditório enquanto um ente em si. Existem cadeiras, existe forro, existe parede, mas eu não encontro o auditório, eu encontro elementos. O auditório não está em lugar nenhum. Se eu olhar para a cadeira, eu vejo que não existe a cadeira também. Existe um estofado, existe uma parte de madeira, existe uma barra, que eu estou chamando de cadeira. Então, aquilo que existe, se eu for procurar, eu encontro as partes e nunca a coisa em si. Eu posso fazer isso ad infinito e eu nunca encontro nada. Então, embora pareça que as coisas existam, a segunda parte é eu perceber que se eu procurar, o ente em si, a essência do sujeito, do ser, não está em lugar nenhum. E aí o terceiro nível é pensar, ainda que as coisas não existam, elas funcionam como se existissem. Então, não, tudo bem, eu não encontro o auditório, mas ainda assim a gente está aqui dentro, está tendo palestra, vocês estão ouvindo. Então, funciona a noção de auditório, ela é algo convencional. Então, toda vez que eu rotulo um ente no mundo, isso é simplesmente uma construção, daí entra o sujeito, é uma construção do sujeito sobre partes que estão se relacionando. O que existe são as relações, mas aí eu capturo elementos da realidade e descrevo essa relação específica para o meu referencial. E aí, justamente, o Carlo Rovelli vai dizer que isso é o que está, né, por trás também da filosofia que ele está propondo hoje, então, anos 2020, esse livro é de 2022, se eu não me engano, para falar de experimentos de mecânica quântica. E aí ele não vai citar nenhum filósofo ocidental, ele vai pegar um filósofo lá do budismo, com uma história super mística ao redor também, para falar de mecânica quântica. Tá? Então são 3 casos de 3 períodos muito distintos de maturidade da teoria. A teoria segue com seus problemas filosóficos, ela segue suscitando quebras, né, de intuição, e os físicos seguem buscando paralelos com elementos culturais, políticos, místicos, religiosos, até 2022. Isso não acabou no início do século passado. E aí, para a gente finalizar, eu queria retomar a questão inicial, a minha preocupação inicial. Esses episódios são para a gente pensar como a ciência funciona. E para a gente pensar lá no caso do Instagram, né, sobre tudo que circula na sociedade. Se eu tento olhar para esses episódios, o que eu posso tirar como conclusões, né, o que a gente pode aprender sobre como a ciência funciona? O que eu quero usar como metáfora é o que está nesse artigo aqui, não sei se vocês conhecem, a Sheila Jasanoff. Ela é uma pesquisadora da sociologia da ciência que está nesse campo de estudos da ciência. E nesse artigo, né, 100 sinos de funeral, em que ela fala sobre o período de pós-verdade, ela traz uma metáfora que eu acho que é importante para a gente entender isso aqui. O que vocês enxergam nessa imagem aqui? Não sei se dá para ver pela resolução, né? Mas o que é isso? Um bloco de mármore. E aí a Jasanoff vai dizer, errado, não é um bloco de mármore. O que tem aqui é Davi. Vocês só não viram, mas estava ali dentro. Dizem que quando Michelangelo foi elogiado, ele falou, eu não fiz nada demais, eu só tirei os excessos. E a realidade, dentro da perspectiva dos Science Studies, é um bloco de mármore. E quando Michelangelo vê Davi, ele poderia ter visto uma flor, ele poderia ter visto uma casa, ele poderia ter esculpido outras coisas. Mas pela cultura da época, esculpiu um homem nu, porque os valores da época indicavam esta visão sobre a realidade. Depois que o Davi está pronto, a gente não consegue mais olhar para o bloco de mármore e ver a flor, ver o carro. A gente vê aqui só o Davi. E a gente pode ter sentimentos, a gente pode refletir sobre ele, e eu posso, inclusive, passar a agir. Né? Me emocionei, me fez lembrar de alguma coisa, pensar, vou entrar num curso de pintura, de arquitetura. Eu posso mudar a agência dos entes do mundo a partir de Davi. Então, Davi é real, ainda que ele tenha sido arbitrariamente construído a partir do bloco de mármore. Então, a realidade ela é complexa como um bloco de mármore. O que eu vou destacar da realidade depende dos meus valores e da cultura da minha época. Mas não é porque eu construí que não é real. Ele é tão real quanto seria um carro, uma flor, um edifício. Então não existe uma oposição entre construtivismo e realismo, que normalmente aparece na filosofia. É real porque é construído. E quanto mais a gente constrói e ata numa rede sociotécnica, mais real isso aqui passa a ser.
fato de os cientistas terem talvez se motivado a pensar sobre não causalidade por conta de uma influência religiosa não muda a realidade da não causalidade. Porque não é a motivação dele que determina se aquilo vai ser real ou não. Vai ser a capacidade de atar numa rede de teorias e experimentos. É essa consistência e a amplitude explicativa que vai dar força para aquela proposição, ainda que ela contenha algum grau de arbitrariedade. Tá? Então, o que a gente pode entender sobre tudo isso? Não consigo encontrar esse fato independente de aspectos culturais. Filosofia, religião, misticismo está lá até hoje. Segundo ponto, não tem fato independente da política, né, como acontece no caso do David Bohm, mas a gente pode pensar uma política científica. Ainda assim, o fato é real. Esse é o grande nó, que talvez é um pouco da tensão que o André falou. Como é que eu falo de uma ciência que é social, que é, de certa forma, arbitrária, mas que ainda assim é capaz de dar respostas muito potentes sobre a realidade? Mecânica quântica é a melhor teoria a explicar a estrutura da matéria e da radiação, independentemente de ter influências místicas ou não, por conta da rede que ela consegue articular de experimentos, de dados, de teorias consistentes que fecham essa proposição. Mas se a gente olha para a história, o misticismo está lá, não tem como negar isso. Tem diálogos, mas isso não é tudo. Tem consistência teórica, tem corroboração empírica. E aí entra o ponto, né? Então, isso aqui pode ser considerado científico? Então vou botar todo mundo no mesmo patamar. O Bohm falava disso, o Bohr falava, é tudo igual. E aí é que é o ponto, não é. É muito, 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 muito diferente. Por quê? Nenhum dos cientistas fala de poder do pensamento. Então, tu vê, é como se tu pega uma ideia, alguém propôs que tem consciência. Então, a consciência é parte da teoria e eu posso mudar a realidade com a minha consciência. Não, mas ninguém falou isso. Tu vê que tem uma extrapolação do discurso original. Segundo ponto, nenhum cientista é disruptivo. Isso é uma característica que Science Studies discute. Ninguém, nem o Einstein, chegou e disse, eu sou revolucionário. Aqui acaba a física clássica, agora aqui começa a nova física. Ninguém fala isso. Uma característica discursiva da ciência é a humildade, no artigo pelo menos, pode ser que fora não seja humilde, mas no artigo ninguém se diz revolucionário. Se vocês abrirem o site do Amit Goswami, que é um cara do misticismo quântico, ele diz, fazendo física visionária, altamente ostensivo sobre aquilo que ele está propondo. Isso é uma característica discursiva que não é da ciência. Todos eles estão apresentando aqui que são indagações, reflexões, preocupações alternativas. Ninguém se propõe a ser dogmático dentro desses trabalhos, a dizer que a consciência de fato existe. São propostas que estão sujeitas ao escrutínio da comunidade. E, por fim, ninguém faz previsões experimentais que não têm corroboração empírica. Tá? A interpretação, por definição, não pode trazer implicações experimentais. Se eu chego e digo assim, a mecânica quântica diz que tu pode te curar, isso é uma previsão experimental. Eu posso fazer um experimento e ver se a pessoa cura ou não. No momento em que alguém usa a quântica para falar isso, ela teria que ser capaz de produzir arranjos experimentais que fizesse isso. E ninguém faz. Então, isso é outra coisa importante. Quando eu estou lá discutindo o taoísmo, é só uma maneira de ler a realidade. Mas as previsões experimentais são dadas pelas equações, que já estavam dadas, independente de eu falar de taoísmo ou não. Tá? Então, é um detalhe sutil, mas que faz toda a diferença. Qual que é a conclusão? Nesse artigo, que foi feito pelo Daniel Pigoso, que é um aluno de mestrado, que o orientador foi o professor Matheus, eu co-orientei, a gente faz uma revisão sobre o misticismo quântico e discute justamente isso. Existem diferentes períodos do misticismo. Esse período mais filosófico, reflexivo, e um período contemporâneo que é mais, entre aspas, mercantil. A gente chama, se não me engano, de mercantilismo quântico. A ideia é de que eu quero vender para vocês um curso, um produto, uma possibilidade de cura. E é interessante notar que esses discursos mercantis só surgem a partir dos anos 80 nos Estados Unidos, em um período de desmonte do estado de bem-estar social. É bem num período de partidos republicanos na presidência dos Estados Unidos. E aí você vê que as pessoas não têm, por exemplo, nenhum sistema único de saúde. Daí eu vou lá e digo, mas se tu comprar um curso de $100, eu posso te ensinar a te curar. Então eu não preciso ter um programa, né, de política pública, eu posso fazer que o poder do pensamento
pode te curar. Eu não preciso fazer políticas públicas que deem bem-estar social e distribua a renda. É a tua culpa, é tu que pensa que tu, né, tem mentalidade pobre, por isso tu é pobre. Então não é um problema social. Agora, se tu mudar a tua mentalidade, tu pode enriquecer. Então vejam que esse discurso, além de ter problemas epistêmicos, ele tem compromissos políticos perversos, porque é altamente individualista e liberal. Então, a gente, quando vai para um problema científico como esse, a gente pode olhar para os aspectos epistêmicos, mas isso pode ser muito complicado para quem é um leigo na área, assim como é complicado para mim entender de vacinas, ou entender se um remédio funciona ou não. Mas eu posso estar atento a aspectos sociológicos e discursivos. Que compromissos políticos tem esse discurso? Que compromissos discursivos? Se propõe a ser revolucionário ou é uma coisa mais parcimoniosa? Isso a gente consegue identificar. E aí eu consigo ter um atalho, talvez, para entender o que eu posso confiar e o que eu não posso confiar. Então, a conclusão é: o reconhecimento do que é científico e o que não é pode ser feito por critérios epistêmicos e sociais. E aí isso abre todo um campo que a gente pode trabalhar na sala de aula. Eu posso ensinar para os alunos noções gerais sobre mecânica quântica, mas eu também posso me preocupar com que eles reconheçam discursos e sejam capazes de, mesmo sem entender o conteúdo profundamente, identificar compromissos políticos e a forma com que o discurso se apresenta. E, a partir daí, se posicionar se aquilo é científico ou não. Tá? Então, isso eu acho que é uma proposta que a gente vem trabalhando para pensar sobre pós-verdade. Por fim, gente, eu quero fazer 2 convites, né? Como foi antecipado, a gente tem feito um trabalho bem grande nas redes sociais. Então, esse aqui é o meu perfil pessoal, onde eu falo sobre mecânica quântica, natan.w.lima, basicamente sobre isso. E hoje a gente passou já os 30 mil seguidores, mas eu convido também para seguir o perfil do Centro de Referência para o Ensino de Física, que é um projeto bem antigo do Instituto de Física, que faz um profundo trabalho de divulgação científica. Na época, ele inicia com o professor Fernando Lang, respondendo perguntas da população. Então, as pessoas mandam lá: como que funciona o refrigerador? Posso deixar meu celular carregando? Pode explodir. E isso teve um alcance gigantesco na época, e agora a gente tem tentado mudar um pouco a cara, né? Isso continua existindo, mas a gente está tentando entrar também no mundo das redes sociais. Então, quem quiser nos seguir, fica o convite também. Muito obrigado. Valeu. Queria, em nome da comissão da organização, agradecer ao professor Natan pela apresentação. E agora é o momento que a gente abre para pergunta. Tem algumas aqui. O Evandro já estava aqui. Antes de eu abrir, ele já estava aqui com a mão. Vamos passar para o Evandro aqui. Ó. Não é porque eu sou da comissão, não, tá? Natan, muito obrigado pela palestra. Vou relatar os sentimentos que eu tive, primeiro lendo o título da sua palestra, quando a gente conversou. Convidei alguns colegas e falei: olha, compareçam, que eu acho que vai trazer pontos de vista bem interessantes. Mas acho que você aborda um pouco no final, mas eu quero retomar isso. Eu não sei se foi uma sugestão ou você nos provocou nesse sentido, mas você indiretamente nos disse que foram os fundadores da história da mecânica quântica que, digamos assim, distribuíram as sementes que viriam a desenvolver o misticismo quântico. E quando eu digo sementes, é que outras pessoas pegaram uma daquelas sementes e foram desenvolvendo aquela planta, aquela árvore, da maneira que bem quisessem, com as suas intenções. Não foi, talvez, a que eles tinham inicialmente planejado, mas eu fiquei com essa, digamos assim, esse insight, como posso dizer, essa percepção. É isso. No fim, você, digamos assim, argumenta que não, mas algo ficou ali, digamos assim, esse meio tempo dessas sementes e o que veio a germinar. Existe um meio termo entre essas duas coisas. Eu queria que você comentasse a respeito sobre isso. Tá bem. Obrigado. Ele é um processo bastante complexo e não linear. E a gente divide em várias fases. Tem uma, e até, na verdade, assim, o problema é mais complexo, porque assim, tem uma primeira fase, que é essa fase de crise inicial e busca de diálogos, e eles escrevem sobre isso. A consciência, por exemplo, entra aí, um elemento da teoria.
tem um braço disso que é o inverso. É usar a mecânica quântica para tentar definir a consciência como um sistema físico. E aí tu tem, por exemplo, o Roger Penrose, nos anos 70, 80, tentando fazer cálculos de quântica, tentando ver se a consciência surge como uma propriedade emergente. Então isso é um braço que surgiu e algumas pessoas classificam como misticismo. A gente diz que não é uma tentativa legítima de tentar, bom, talvez tenha um efeito quântico no cérebro. Quem que leva, e essa é uma discussão que fica esotérica até o Capra, pelo menos. O Capra é o grande responsável por espalhar isso nos anos 70 para a população geral. Num livro do Amit Goswami, ele diz assim, o Capra não foi longe o suficiente. Essa é aí é que está o ponto. Assim, é bem nos anos 80 que você vê autores, alguns deles não são físicos, então, por exemplo, um nome importante é o Deepak Chopra, médico de formação, que trabalha nessa linha espiritual. Anos 80 começa a produzir o ser, acho que não, o ser quântico é de outra pessoa, mas, enfim, começa a falar sobre mecânica quântica. E um outro personagem dos anos 80 é o Amit Goswami, que é um professor americano, universitário, tem livros didáticos excelentes de mecânica quântica, e ele começa a publicar sobre filosofia da quântica. E ele tem um artigo nos anos 80 que é sobre consciência e quântica, bastante legal. E alguma coisa acontece nos anos 2000 que a coisa muda para o outro lado. E aí você tem aquele super documentário Quem Somos Nós, e depois O Segredo, O Primeiro Segredo. E ali é que a coisa realmente toma uma proporção global. Embora assim, as ideias originais estão nos grandes pensadores, ainda assim, quando tu lê os originais, tu vê que realmente é uma preocupação filosófica legítima. Eles estão tentando dar conta do que está acontecendo nos experimentos e são muito honestos intelectualmente, no sentido de, olha, isso é o que a gente está tentando encontrar isso aqui, não dá certo, e ninguém entende muito bem. E o posicionamento dessa galera de anos 80 para cá é completamente diferente. É dizer assim, a mecânica quântica prova a consciência, Deus existe reencarnação, tu pode te curar, é um outro discurso, né? Mas que é uma transformação de conceitos dos originais. Só para dar um exemplo assim, bem pontual. Não se estuda na graduação, dificilmente alguém estuda o efeito Zenão quântico. A primeira vez que eu vi foi no livro do professor Oswaldo Pessoa Júnior. É um experimento que tu tem algo que vai decair. Se tu não mede, ele decai, demora assim 1 minuto para medir. Daí tu vai lá, mede, ele decaiu. Se tu fica medindo a cada 1 segundo, ele não decai nunca. Então, por isso que é o efeito Zenão, né? Então, se tu fica olhando para a coisa não acontece. Porque, na verdade, é como se tu colapsasse a função de onda para o estado original e ela não sai daquele estado nunca. E quase nenhum físico conhece, né? Assim, aluno e tal. Se você vê, eles falam de efeito Zenão quântico. Eles falam assim, se você deseja um carro, você tem que desejar, mas você não pode ficar preocupado. Se ficar todo dia pensando no carro, o carro não vem. Então você pensa e esquece. Daí uma hora o carro volta. É um efeito Zenão quântico. E aí é no mínimo curioso que eles saibam mais termos do que os próprios físicos, ainda que distorçam o sentido do conceito. Mas alguém é do círculo esotérico, né, para conseguir bolar essas ideias. Né? Obrigada, Natan. Muito esclarecedora a sua palestra. E me esclareceu, que aí vem a minha pergunta, uma palestra que eu assisti sobre estudos de complexidade do Edgar Morin. Porque quando a professora começou a falar das bases da complexidade do Edgar Morin, ela trouxe como fundamento teórico esse livro do Bohr e esse do Bohm. E usando essas ideias de complementariedade para explicar a complexidade do Edgar Morin. Né, o que, para mim, continua sendo muito esotérico. Então, eu queria saber se, dentro dessas ideias da complexidade, a gente também acaba caindo num certo misticismo muito paralelo ao esse misticismo quântico. Se você viu alguma coisa por aí. Sim, legal. Muito obrigado, Ana Paula. Isso é interessante, assim. Vou pegar um outro autor, né? Por exemplo, tem um livro que agora não vou, deixa eu me lembrar o título, Um Novo Discurso sobre o Método, do Boaventura de Souza Santos. Tá? Então, ele é um livro antes do Boaventura entrar no movimento decolonial. Ele se auto-intitula Pós-Moderno. E qual é a concepção dele, que é muito semelhante à narrativa do Morin? A mecânica quântica rompe com o pensamento cartesiano. O local agora é não local, agora eu não posso separar sujeito e objeto.
E isso tem um sentido muito específico dentro da teoria, que está relacionado ao arranjo experimental. E muita gente do pensamento pós-moderno vai se apropriar dessa discussão, o Edgar Morin é um deles, e vai entender que a quântica promove um pensamento pós-moderno. De alguma maneira, o Fritjof Capra faz isso também. Depois, no livro Ponto de Mutação, ele defende isso. A gente tinha um paradigma cartesiano até o século XX. Século XX é o paradigma da nova física. E aí ele pensa assim como a física clássica influenciou a política, influenciou a economia, uma visão atomista da sociedade, agora vai existir uma visão ecológica, porque agora eu tenho que falar do sujeito e do arranjo experimental, que vai mudar toda a sociedade. E o Morin vai por essa linha também. É uma extrapolação dos conceitos originais, que não deixa de ser uma forma de misticismo. Né? Oi, Natan. Primeiro, obrigado. É sempre maravilhoso te ouvir. Duas coisas, na verdade. Uma, eu fiquei curioso que o livro do Rovelli tem uma citação ali, um elogio do Neil Gaiman. Se é que eu estou enxergando bem. Não sei. Se puder voltar ali. Espero que eu esteja enxergando bem. É assim. Rovelli é um gênio, um comunicador incrível. É aqui que a ciência ganha vida. Uhum. Primeiro, eu achei muito curioso, né? O Gaiman escrever. Obviamente, isso tem uma jogada de marketing absurda, mas me fez pensar sobre, bem, com a história dele estar ali, né? Se foi só, a gente ouviu falar que esse cara gostou do livro e vamos lá. Enfim, até que ponto essa relação entre um pesquisador, um físico e um artista, um pensador, que seja. Né? Eu li ali e fiquei muito curioso sobre se você sabia de alguma coisa sobre isso. E a segunda coisa também é só uma reflexão, mas que você falou lá no começo sobre a questão do Reiki, e eu não conheço o Reiki, tá? Eu vou falar exatamente por não conhecer, então acho que eu tenho uma ingenuidade nisso, mas fico pensando como utiliza assim, documentos oficiais para buscar, né, financiamento de SUS, etc., mas como às vezes uma técnica que, não sei se alguém conhecer e usar e se sentir bem, ótimo, mas que tenha talvez efeitos na realidade, né, qualquer que sejam eles, às vezes indiretos ou, sei lá, pseudo-efeitos, mas que às vezes também vai, de acordo com algum momento histórico, vai tentar se apropriar de um discurso científico para se auto-justificar, né, e aí ganhar esse tipo de efeito. Não estou justificando, óbvio, mas é uma reflexão para mostrar que também não é tão linear assim a coisa do, né, essa técnica não serve, é falsa e só se apropria, como talvez seja todo o misticismo quântico, que aí eu acho que é um dos extremos, né? Mas eu acho interessante pensar também que tem, né, técnicas que for, isso me faz pensar até sobre a questão de fé, etc., mas que podem também tentar, por questões de sobrevivência, ou de, né, ou mais sobrevivência muitas vezes também, né, de ganhar recursos, etc., vamos pegar tentar, né, achar alguma coisa semelhante com o discurso de uma época, pelo menos, né? Só uma reflexão, porque acho que é bem legal pensar sobre isso, tá numa perspectiva educacional, não mostrar como sendo uma prova cabal de que A mais B dá C, né? Mas é complexo, isso que eu acho interessante pensar. É isso, obrigado. Obrigado, Herman. Uma aluna nossa de mestrado fez uma pesquisa sobre o Reiki nos documentos oficiais. E por isso que eu sei do caso, assim. O que é interessante, tá? As políticas públicas brasileiras sobre práticas complementares, elas se apoiam em documentos que são da Organização Mundial da Saúde sobre práticas complementares. Então, tem décadas de documentos falando sobre práticas complementares. As nossas políticas públicas defendem que as práticas complementares são usadas porque elas trazem um novo paradigma de saúde. O paradigma biomédico é um paradigma cartesiano, e aqui a gente vai usar um outro paradigma. E elas afirmam que a Organização Mundial da Saúde vai por essa linha. Daí a gente foi nos documentos lá. Qual que é o discurso original? Países pobres não têm dinheiro para investir em medicina científica. Então, pelo menos faz outro tipo de terapia que é melhor do que não fazer nada. E, ao mesmo tempo, gerem dados e tragam para a gente, e aí tem um comitê, para ver se daqui a pouco tem alguma coisa que funcione de verdade. Então, é uma mistura de é o que dá para fazer, também é uma maneira de tu coletar dados em grande escala, à custa de vidas de países subdesenvolvidos, e tentar analisar de alguma forma, né? E aí tem uma pegada forte para questões de uso de ervas, porque daí pode ter implicações para a indústria farmacêutica. Então tem um discurso muito diferente do que a política pública brasileira advoga. E aí a questão é,
uma alternativa, a gente não olhou para isso, tá? Mas poderia ser ir atrás de estudos que tentam achar efeitos estatísticos do uso do reiki. E aí dizer, olha, eu não sei o que está acontecendo, mas se tu aplicar a mão na pessoa, a pessoa melhora. E tudo bem, vamos supor, tem lá o resultado, funciona e ok. Mas o argumento, pelo menos da política, é por uma explicação fisicalista e que não tem nenhum lastro na física. E aí é que entra o ponto, assim, sei lá, eu acho que as pessoas deveriam ter a liberdade de fazer o que quiserem com o seu corpo no âmbito privado. Mas quando isso passa a captar recursos públicos, a população tem que ser, pelo menos isso tudo tinha que ter sido trazido à tona para a população decidir, né, se quer investir nisso ou investir num tomógrafo, né, por exemplo, né. Às vezes falta gaze, né, num posto de saúde, mas tem verba para a sala de reiki, por exemplo, né. Então, Obrigada, Natan. Excelente, super abrangente. Acho que deixou todo mundo impressionado. Acho que eu vou continuar um pouco a conversa que o Evandro começou e aproveitar dessa sua última fala, porque nessa comparação, né, entre um misticismo original e esse momento atual, a gente tem toda uma dimensão política, como essa que você está trazendo, de produção, né, de notícias falsas, de um negacionismo científico planejado, intencional, né? E aí a gente vai ter no governo Bolsonaro a indicação de medicamentos sem respaldo científico. E aí eu fiquei curiosa, como você está preocupado também com essa dimensão, se nesses momentos, né, nesses 3 momentos que você destacou, é possível perceber também alguma implicação política mais direta, mais próxima, como a gente vê no fenômeno hoje, né? é interessante, não, assim, tentando pensar, assim, na verdade não, assim, realmente essa inter-relação com uma dimensão mais, aliás, até a gente pode pensar assim, muito legal essa pergunta, assim, durante muito tempo, Luciana, esse debate foi considerado não científico, justamente porque não trazia implicações tecnológicas muito claras. Então, quando Bohr estava debatendo com Einstein a discussão se a mecânica quântica estava completa ou não, se ela era realista ou não, isso não é ciência, isso nem é. Deixa o Bohr e o Einstein discutir ali, 2 velhos que estão enchendo o saco e bora fazer bomba. Era mais ou menos esse o paradigma. Um dos trabalhos que a gente se debruçou, existia um periódico chamado Epistemological Letters. Era um periódico não oficial, que circulava para debater essas questões filosóficas, porque os periódicos oficiais não aceitavam artigos. E aí muita gente importante, como de Broglie, John Bell, já publicavam lá. E aí tem um ponto científico que é importante, que é o Teorema de Bell, que é 1964, que o Olival diz assim, é quando a filosofia entra no laboratório. O Bell mostra que essa discussão filosófica tem implicação experimental direta. E aí é o grupo do Alan Aspect, nos anos 80, que ganhou o Nobel há 2 anos, que faz o experimento e bate a tecla a favor da interpretação ortodoxa da teoria quântica. E aí, nesse momento, os cientistas passam a considerar esse debate como científico. Então, durante muito tempo, isso foi marginalizado. E ainda assim, conversando com colegas, ainda não é um tema muito prestigioso, assim, né? Só se alguém fizer uma grande descoberta, assim, né, no sentido de mostrar que tem diferença experimental entre ter variáveis ocultas, não locais ou não. Mas durante muito tempo ele foi negligenciado por não ter implicações políticas diretas. Gente, ó, eu sei que esse é um tema que a gente ficaria aqui o dia inteiro discutindo, mas pelo horário eu vou abrir para mais uma pergunta aqui na frente só, e a gente encerra a sessão de perguntas, tá? E aí o Natan depois conversa com vocês por aí, vocês caçam ele por aí, ele vai conversando com vocês. Obrigado, Thales. Muito obrigado pela sua fala, Natan. A minha vai na linha do que você estava respondendo agora. Eu ia te perguntar se é perceptível uma separação dos veículos de publicação de cada parte dessa conversa, principalmente nos vinculados à Escola de Copenhague. Se conscientemente, propositadamente, os autores, os debatedores dessas ideias selecionavam o que publicar na academia científica, nas atas, e o que publicar por meio de um livro, de uma coletânea de cartas, o que seja. Isso é bem interessante, assim. Toda essa discussão mística mesmo, assim, de consciência e tal, não está nos artigos. Isso a gente encontra em diários, cartas, algumas coisas de conferências, atas de conferência, mas nos artigos isso realmente não aparece. Tem alguns pontos históricos que são importantes, assim. O debate Bohr-Einstein,
que é se a mecânica quântica está completa ou não, né, e se ela é realista ou não, é o Congresso de Solvay, né, então nas atas de 27 ali do Congresso, isso é bem importante. Depois o problema do realismo, que seria um problema filosófico, aparece no artigo do paradoxo EPR em 35. E aí é onde o Einstein define o que é realidade e mostra em um argumento de 2 páginas que a teoria quântica é não realista e tem que estar incompleta. É um argumento lindo, é difícil de entender assim, mas em 2 páginas ele bota uma bomba em Copenhague, assim, explode Copenhague. E aí depois ele, sem querer, revela o que a gente chama hoje de emaranhamento quântico, não usa esse termo, e aí o Schrödinger começa a discutir isso usando já o termo de emaranhamento. Mas aí tu tem uma discussão filosófica, se a teoria ela é completa, porque o problema do emaranhamento é assim, né? Tu tem um par partícula-antipartícula produzido. Uma tem que estar com spin up e outra tem que estar com spin down, ou vice-versa. Até o momento da medida, essa propriedade não existe. Mas no momento que eu meço uma como down, obrigatoriamente a outra tem que ser up. E aí o problema é que tu separa essas partículas, e aí no experimento mental tu bota elas anos-luz de distância, e não tem spin. E aí eu meço essa aqui e acho spin up. Instantaneamente a outra é down. Então o argumento do Einstein é basicamente esse. Então é um efeito não local, instantâneo. Isso viola a teoria da relatividade, mecânica quântica está errada. O spin já tem que existir, e eu só não conheço, né? Esse é o argumento do Einstein. Então todo o embate era isso, se a variável local já existia e a gente não conhece, ou se a teoria está completa e a variável não existe. E aí o artigo do Bell é um artigo puramente matemático e mostra, né, tem diferença matemática entre existir variáveis ocultas locais ou não. E aí ele acha a desigualdade de Bell, né, mostrando que tem diferença nas probabilidades. E aí o Alan Aspect faz as medidas e vê que realmente não pode ter esse tipo de variável, né? O spin não é carregado com elétron, é só na hora da medida passa a ter essa propriedade. Mas daí é uma discussão bem técnica, né? Não tem nada de filosófico nesses artigos, é bem só no de 35 do Einstein. E místico não está em artigo nenhum, daí nenhum artigo tem isso. Eu queria mais uma vez agradecer ao professor Natan pela toda essa exposição.